Olá, queridos amigos, alunos e alunas do curso preparatório Básico 1 da Associação Espírita Seara de Jesus. É com muito prazer que eu estou aqui para conhecer os senhores, né? Gostaria de conhecer os senhores pessoalmente, porque esse é o nosso primeiro contato, mas infelizmente o isolamento social que nos foi imposto pela pandemia não nos deixa. Então nós vamos fazer essa aula de hoje através desse meio virtual. A aula dos senhores é a aula de número 6 e ela tem por título O Livro dos Espíritos e Vida e Obra de Allan Kardec. Eu peço permissão para começar a falar com os senhores do homem, para depois a gente falar um pouco da obra, né, dessa obra que é o Livro dos Espíritos, que é uma obra de Allan Kardec. Então, vamos falar desse homem que foi nosso codificador, homem que trouxe muito para a humanidade, porque talvez se ele não estivesse à frente de tudo o que estava acontecendo nos meados do século XIX, hoje talvez nós não tivéssemos evoluído como evoluímos. Vamos entender um pouco quem foi esse homem. Ele nasceu em Lyon, na França, em 3/10 de 1804. É filho único de um casal, pai juiz, a mãe dona de casa, católicos, e quando ele nasceu foi registrado com Hippolyte Léon Denisard Rivail. E todo mundo o chamava de Rivail, como ele gostava, Rivail. Ele teve a sua primeira infância na França mesmo. Teve seus primeiros estudos e quando ele completou 10 anos, ele foi matriculado no Instituto de Verdun, na Suíça. É o Instituto Pestalozzi, né? Muita gente conhece pelo Instituto Pestalozzi, porque foi o professor Pestalozzi que criou esse instituto. Esse instituto era muito interessante, que ele tinha, na sua forma de instruir, teria que ter sempre fraternidade, liberdade e igualdade. E isso era que Pestalozzi sempre queria dos seus instrutores para os seus alunos e de aluno para aluno. Mas eles tinham uma carga horária de estudo muito grande, né? Eram 10 horas de estudos e dentre essas 10 horas ainda tinha jardinagem, pintura, ginástica, tudo como deveria ser uma escola para preparar um homem para a vida, uma mulher para a vida, né? E quando ele chegou em Verdun, Pestalozzi foi recebê-lo. Pestalozzi gostava de receber os alunos. Então ele foi receber e falou assim: Rivail, meu jovem, vens da França? E ele respondeu: sim, eu venho da França. Venho buscar o berço da educação que vive no Senhor. Olha, 10 anos ele já via naquele homem alguém que podia dar-lhe muita informação, muita educação. E falou assim, mas é uma coisa tão estranha que me parece que o senhor é tão familiar, parece que eu já o conheço. E Pestalozzi, também olhando nos olhos de Rivail, disse, também tenho essa estranha sensação de já tê-lo visto em algum lugar, em alguma parte. Naquela época eles não conseguiam entender o motivo disso. Hoje nós já sabemos que isso a gente se deve às nossas reencarnações anteriores, onde nós temos contato com as pessoas que temos ainda nessa encarnação. Muitas vezes são pessoas que a gente tem muito afeto, outras que a gente não tem afeto, e aqui acabamos tendo um pouco de dificuldade em conviver, ou então temos muita facilidade de conviver. No caso de Kardec e Pestalozzi, foi uma coisa assim, é, vamos dizer assim, um amor à primeira vista, né? O amor do professor para com o aluno e do aluno para com o professor. Então Kardec começou a estudar naquele instituto, mas Pestalozzi, voltando só um pouquinho, abrindo um parênteses, Pestalozzi, João Henrique Pestalozzi, foi jornalista, escritor e fundou esse centro de Verdun. Mas interessante é que eu costumo dizer que nada acontece por acaso. Pestalozzi criou esse instituto um ano após o nascimento de Allan Kardec, né? Do nosso Allan Kardec, do Rivail. Então, não foi por acaso. Eu acredito sim na espiritualidade agindo sempre. Talvez Pestalozzi tenha vindo antes justamente para
pegar toda essa bagagem, ter toda essa bagagem para quando chegasse o discípulo, aquele que seria o continuador, aquele que daria início numa nova era da humanidade, ele tivesse as informações para passar. Eu acredito nisso. Então ele dizia o seguinte, que a época de ensinar não é a de julgar e criticar. Então a gente só tem que ensinar. Para as crianças, ensine. Se ela tem dificuldade, ensine. Sempre ensinando. E a maior forma de ensinar é através do exemplo. Né? E ele dizia que a individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador. Então não adianta o educador achar que numa sala de 10, 20 alunos, 30 alunos, que todos são iguais, que todos têm a mesma característica, porque não tem. E Pestalozzi colocar as crianças de várias idades para trabalharem juntas, para aprenderem juntas, porque sempre as mais velhas tinham coisas para ensinar para as mais novas. E as mais novas, muita coisa também vai ensinar para os mais velhos. Isso acontece ainda hoje, quando a gente começa a viver em sociedade. Nós não sabemos tudo. Por isso que eu gostaria de estar na sala de aula com vocês, para aprender muito com vocês, para ter um feedback, para a gente poder trocar ideias, porque isso faz a gente crescer. O homem nasceu para estar conjunto, estar assim, um perto do outro. É da forma que a gente tem para se burilar também dos nossos defeitos, não é verdade? Kardec então ficou naquele instituto até os 18 anos. E interessante que aos 14, ele chegou lá com 10, vocês lembram disso, né? Aos 14 anos, ele já substituía professores e até mesmo Pestalozzi, quando esse não se fazia presente naquele instituto. Ele dava aula para alunos, ele representava o instituto na falta de Pestalozzi, porque Pestalozzi acreditou muito nesse menino, que tinha vontade, que tinha vontade de conhecer e começava a se conhecer através das perguntas. Ele é uma pessoa que perguntava muito, sabia fazer perguntas inteligentes, e isso trazia o conhecimento, né? E ele ficou lá até os 18 anos. E quando ele saiu de lá, que ele foi se despedir de Pestalozzi, Pestalozzi disse para ele assim que iria sentir muita falta dele no instituto, mas que ele deveria seguir sim, mas que não esquecesse tudo que havia aprendido ali, principalmente a conviver com amor. E Kardec, desculpa, eu chamo de Kardec, e Rivail disse o seguinte, que não iria esquecer e queria fazer tudo para colocar em prática o que aprendeu ali, lá na França. E ele chegou na França, e no mesmo ano que ele chegou, 1822, ele escreveu seu primeiro livro Curso Prático e Teórico de Aritmética. Foi obra de referência por décadas, né? Décadas e décadas. E ele só tinha 18 anos. Publicou mais de 20 livros didáticos que foram adotados pelas escolas da França. E tudo isso que ele escrevia pautado no método de Pestalozzi. E isso foi fazendo com que a educação na França e na Europa, porque as pessoas ficavam sabendo das coisas também, fosse modificando, fosse ficando diferente. E ele chegou, inclusive, a escrever nós vamos falar mais para frente, um manifesto para mandar para a Câmara dos políticos, né? Nós vamos falar. Em 1823, né, ele começou a estudar teorias de Franz Anton Mesmer. Vocês já ouviram falar? Mesmer é o criador lá do magnetismo, descobridor do magnetismo, começou a estudar o magnetismo e tinha suas teorias. E Rivail começou a estudar isso. E isso também é algo que não foi por acaso. Porque se ele não conhecesse um pouco de magnetismo, ele não teria levado a doutrina espírita aonde levou. Porque se a gente falar de doutrina espírita hoje, de espiritismo, e não falarmos de magnetismo, tem alguma coisa errada. Ele foi professor por 30 anos e nos momentos de mais dificuldade, naqueles momentos porque o professor nunca ganhou bem em lugar nenhum, ele sempre fazia algo diferente. Ele foi contador, trabalhava fazendo a contabilidade de algumas empresas, teatros, e não ficava parado. Dava duro. Em 1826, ele realizou um sonho de fundar o Instituto Rivail.
que aplicou ali o método Pestalozzi com algumas modificações. É evidente, né? A gente não vai seguir simplesmente à risca. A gente aprende e depois a gente tem que fazer algumas adaptações para o local, para o momento que a gente vive, mas dentro do método Pestalozzi. E foi muito gratificante para ele. Ele fez isso com parceria com o tio. E ali, além dos trabalhos diurnos que ele fazia traduções, escrevia livros, ele conhecia várias línguas, então, para ele, era uma pessoa muito culta. Então, ele traduzia os livros, pegava livros em outras, é, em outras línguas e traduzia para o francês, do francês para outras línguas. É uma pessoa muito didática, com muito conhecimento. E aí, em 1834, ele escreve esse plano proposto para a melhoria da educação pública. Mandou lá para o parlamento francês. E é onde ele defende que a pedagogia deve ter um tratamento de ciência e condena os castigos. Alguém de vocês já pegou castigos na época da escola? Eu ainda cheguei, conheci as palmatórias, né? Mas estava no finalzinho já. Lá na França, em 1834, já estava erradicando tudo isso, porque esse plano dele foi aceito, foi colocado em prática nas escolas da França e depois da Europa. No instituto que ele criou, no Instituto Rivail, foi trabalhar uma professora chamada Amélie Gabrielle Boudet. E ele chamava ela carinhosamente de Gabi. Essa professora de letras e belas artes publicou 3 livros, também escrevia contos primaveris, noções de desenho, o essencial de belas artes. E aquela coisa, ela era 9 anos mais velha que o nosso Rivail. Mas eles se apaixonaram por algum motivo. Parecia que eles já se conheciam de outros lugares. Quem sabe de outras encarnações. E o negócio foi tão forte que em 6 de 2 de 1932 eles casaram. Desse casamento eles não tiveram filhos, mas tinham um propósito os dois, de ensinar crianças carentes. Crianças que não tinham condições de pagar. Iam para a casa dele, ele ensinava na casa dele. Tudo que ele ensinava no instituto. E chegou um momento que o instituto dele fechou. Porque o tio dele, que era o homem que tinha investido o dinheiro ali, né, perdeu tudo em jogos e ele teve que vender para pagar a dívida do tio, porque afinal de contas o tio tinha direito naquilo ali. E ele ficou sem nada, então ele continuou dando aula na sua casa, passaram muitos alunos pela sua casa e Gabi estava sempre com ele ali, sempre dando força para jamais ele esmorecer. Uma grande mulher, essa Gabi. E nessa época, né, começou todas aquelas coisas das mesas girantes, aqueles fenômenos que estavam acontecendo, pancadas nas paredes, nas portas. E Kardec, desculpa, Rivail, porque ele ainda não é Kardec. Rivail sabia de tudo isso daí, mas ele achava que era tudo uma coisa muito fantasia, era coisa que as pessoas criavam para iludir as pessoas com menos conhecimento. E então, no ano lá nos meados do século XIX, né, com esses fenômenos de forma intensa, um amigo dele, em 1854, o magnetista, também estudou com ele os princípios de Mesmer, o Sr. Fortier, o convence a assistir uma dessas sessões. Ele falou, não, mas eu não vou. Ele falou, não, vamos, é uma coisa séria, as pessoas são sérias, as pessoas estão lá, são pessoas da sociedade, pessoas sérias. Aí então ele falou, tá bom, então eu vou. E ele foi. Mas ele não foi para ver o espetáculo. Ele foi para descobrir o que estava acontecendo. E chegou lá, quando ele viu as pessoas com as mãos sobre a mesa, fazendo um tipo de oração, e daí um pouco começou a mesa a babucear alguma coisa, levitar, ele já ficou assim meio, né, cabreiro, falou, vou tentar entender o que está acontecendo aqui. E ele viu que as pessoas faziam pergunta e aquela mesa batia com os pés no chão para responder. E isso marcou, e ele foi investigar, e ele disse, se ali tem uma resposta inteligente, então quem deu a resposta inteligente é um inteligente. Não podia ser a mesa. Tinha algo além daquilo. E ele foi tentar descobrir.
Quando ele já, como Kardec, quando ele estava escrevendo a doutrina espírita, ele colocou esse pensamento que ele teve na época já, que tratava-se de uma realidade e não havia possibilidade de anulá-lo, nem descer dos fatos. Havia ali uma força desconhecida e inteligente que moviam aquelas mesas. Ele já sabia que não era a mesa que tinha criado a vida, mas era algo que fazia com que ela se manifestasse batendo o pé no chão, o pé da mesa no chão. Mas o que? Ele não sabia. E ele começou a estudar isso daí. E aí começou a fazer as perguntas nessas sessões, mas era muito demorado. Imagina fazer uma resposta aí de 12 palavras, com batidas para cada letra, uma quantidade de batida, como seria dificultoso. Aí quando foi no ano seguinte, em 1855, ele conheceu as irmãs Julie e Caroline. Julie e Caroline Baldin, as irmãs Baldin. Caroline, ela tinha uma mediunidade muito apurada. Você dava um lápis na mão dela e ela começava a escrever, não parava. E Kardec, então, começou a trabalhar com essas duas jovens, na casa delas mesmo. E ele fazia as perguntas mais elaboradas. E as respostas que ele recebia encantavam. Aí ele mandava essas mesmas perguntas para outros médios e médiums que ele conhecia para saber qual era a resposta. Aí ele viu que essas respostas eram praticamente iguais, sem os médios se conhecerem. Então ele começou a ficar cada vez mais entusiasmado com aquilo. E foi nessas reuniões que ele tinha na casa do Sr. Baldin, que ele conheceu, através da jovem, o espírito Zéfiro, que era um espírito ligado à família de Baldin. E Zéfiro começou a dizer para ele que ia ajudá-lo nessa empreitada que ele estava tendo. E ele ainda não sabia qual era a empreitada, gente. Ele ainda não sabia. Aí, quando foi um determinado momento, Zéfiro falou para ele que estava ali, presente ali, o espírito da verdade, ou espírito de verdade, como alguns tradutores colocam, que é o dirigente da falange de espíritos que vinham cumprir a promessa de Jesus, a promessa do Consolador prometido. Vocês lembram que Jesus disse que ele iria partir, mas ele pediria ao Pai que mandasse um Consolador que fosse ficar conosco para todo sempre. E o Consolador estava chegando. Mas é a doutrina espírita o Consolador prometido? Não. A doutrina espírita nos dá o conhecimento. O Consolador prometido é o mundo espiritual. É essa coisa que nós passamos a entender que nossa vida não termina no túmulo, não termina com a morte do corpo, que nós somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus e jamais iremos morrer. Teremos várias vestes, mas a morte do espírito nunca. Nós chegaremos à perfeição relativa, porque a perfeição maior é Deus. É só Ele. Nós chegaremos muito próximo, né? Então, estavam ali eles. E aí eles falaram que iriam guiar o Rivail na construção da obra que ele iria fazer. Que aí ele já começou a dar nome de espíritos, começou, eles mesmos falaram, né, nós somos espíritos, e ele foi colocando tudo isso de forma codificada para ele poder entender. Então ele usou todo aquele conhecimento que ele havia recebido em Verdão para começar a fazer perguntas elaboradas, perguntas que trouxessem respostas inteligentes. Perguntas que trouxessem, além da resposta inteligente, conhecimento. Né? Aquela coisa da maêutica que o Hugo falou na aula passada. Você faz a pergunta e a pessoa responde, você faz outra pergunta em cima daquela resposta e o conhecimento vai aflorando. Porque todos nós temos o conhecimento guardado. Um dia ele vai à tona, mas a gente precisa perguntar, a gente precisa responder às vezes e se questionar também. Aí ele começou a receber ele mandava as perguntas, recebia várias respostas e ele começou a analisar todas essas comunicações, todas essas respostas. E ele tinha um código com ele.
que era melhor rejeitar 10 verdades como sendo mentiras do que aceitar uma única mentira como sendo verdade. Então vocês imaginam, né? O quanto de coisa que ele deve ter tirado fora, porque a gente sabe que nem tudo as pessoas fazem de forma correta. Então, em todos os tempos, teve pessoas que queriam aproveitar. Então, muita coisa ele deve ter dispensado. E, às vezes, nesse dispensar uma que era uma mentira, ia lá umas duas verdades, mas para ele não tinha problema, porque para ele o que interessava era unicamente a verdade. Ele é tido como o bom senso encarnado. Então, era isso que os espíritos queriam dele mesmo. Mas disseram para ele que ia ser difícil. Fala para ele, fala, olha, vai ser muito difícil, você vai ter muitas pessoas contra você, contra a obra que você está criando, mas você não pode esmorecer, porque se você esmorecer, outro virá. Mas e aí? E a sua obra? Como é que fica? E ele passava tudo isso para a Gabi. Gabi falava, não, nós vamos em frente, vamos continuar assim, vamos. Aí quando foi em 18 de abril de 1857, sobre o pseudônimo de Allan Kardec, aí ele vira Allan Kardec, ele publica a primeira e fundamental obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que é a nossa segunda parte. Então ele publicou no dia 18 de abril. Ela era igual ao que nós conhecemos hoje? Não. Era muito diferente, porque ela só tinha 512 perguntas. Hoje a nossa tem muito mais. E aí, em 1º de janeiro de 58, ou seja, menos de um ano depois, ele começa a publicar mensalmente a Revista Espírita. Se vocês não conhecem, tem na nossa biblioteca, tem lá os exemplares da Revista Espírita. Temos na internet, tem na internet também, vocês podem baixar, que é muito interessante essa revista, porque ela respondia questões de dúvidas que as pessoas tinham em relação ao livro dos Espíritos que ele tinha publicado. As pessoas liam o livro, tinham as dúvidas e perguntavam, e ele respondia através da revista, para que todos ficassem sabendo. Aí me perguntam assim, mas por que ele assinou Allan Kardec? Rivail era muito conhecido na França, como autor de livros, como educador, e ele não queria que isso interferisse na obra que ele estava publicando, que ele dizia que não era dele a obra, que a obra era dos espíritos. Ele simplesmente havia codificado. Então, Zéfiro falou para ele assim, então, coloque um pseudônimo. Ele falou, mas qual nome que eu posso escolher? Aí, Zéfiro foi dando algumas ideias, e falou, por que você não coloca Allan Kardec? Pô, Allan Kardec, eu gostei desse nome, parece que eu já conheço esse nome. Foi, na verdade, esse foi o nome que você utilizou em uma das suas encarnações, onde nós trabalhamos juntos, Zéfiro e Rivail, nas Galhas, nós éramos druidas. Aí ele falou assim, então é esse que vai ser. Então, para a doutrina espírita, serei sempre Allan Kardec. Em 1858, Allan Kardec então funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Podemos dizer que ele funda a primeira casa espírita do mundo, porque não tinha ainda nada. E quando ele quando ele fundou essa sociedade, começou a fez um manual para distribuir para as pessoas que queriam também fazer sociedades para estudar aquele livro, porque já não era um livro que era para você ler e deixar ali, não, era um livro para ser estudado. E aí ele começou a ter que fazer viagens, a ter que fazer intercâmbios para mostrar como que era que funcionava tudo aquilo ali. Em 1861, ele publica o Livro dos Médios, Guia dos Médios e dos Invocadores, que era para mostrar para as pessoas como funciona esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Em 1864, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira publicação do Evangelho ainda tinha o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esse Evangelho traz as máximas do Cristo. Tudo aquilo que não pode ser contestado por ninguém. Porque a gente não vai pegar nada de dogmas, nada disso, só aquilo que é possível ter acontecido. Em agosto de 1865, ele publica O Céu e o Inferno, a Justiça Divina
segundo o Espiritismo. E em 6 de janeiro de 1868, publica a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Que foi? Como é que acontecem as coisas? Foi assim, tudo vai estar na Gênesis. Esse é nosso Allan Kardec. E aí, um ano depois, em março de 1869, vítima de um aneurisma, ele veio a desencarnar. Desencarnou trabalhando, né? Ali, firme e forte. Gabi, então, sua companheira de jornada, assume a frente da Sociedade Parisiense de Estudos e continua a divulgação da doutrina espírita. Não parou, não podia parar. Aquela grande mulher começou, tomou frente, ou vamos seguir, porque toda a obra já está pronta. Ele terminou em 68 a publicação do livro, a Gênesis. Em 69 ele desencarna, então a obra já estava pronta. E aí ela deu continuidade em tudo aquilo que ele fazia, nas viagens que ele fazia para divulgar. Então ela deu continuidade na divulgação. E depois de 14 anos que ele desencarnou, ela também desencarna, aos 89 anos. E antes de desencarnar, ainda em vida, deixou o que tinha, o que ela tinha, para a sociedade, para que a sociedade desse continuidade na divulgação da doutrina espírita, para que não parasse. Então nós devemos muito a este homem e a essa mulher, no caso da doutrina de hoje. E chegamos ao Livro dos Espíritos. Primeira obra, a espinha dorsal de toda a doutrina. Vocês veem aí 3 capas, uma é da primeira edição, outra da segunda edição e outra da 16ª edição do Livro dos Espíritos. Entre a primeira e a segunda existia uma grande diferença. A primeira tinha 512 questões, como eu havia dito. E a segunda, além de ter tido a revisão dessas 512, ele passou a ter 1018 questões. 1019 por alguns dos nossos tradutores saiu com 1019, mas consta 1018 questões. E começando com aquela primeira questão que acho que vocês já ouviram falar, né? Que é Deus? É muito legal. Olha, aí está o nosso livro, essa capa da edição histórica, de 150 anos do Livro dos Espíritos. E ela sustenta todas as demais obras. Está dividida em 4 partes, né? E essas 4 partes, alguns vão falar 4 livros, então importa como vão colocar o nome. Aqui nós vamos falar do livro 1, como está no nosso livro de estudos, vamos falar livro 1, livro 2. O livro 1 fala as causas primárias, né? Falar tudo como as coisas acontecem, de onde surgimos, né? Trazendo todas essas explicações. O livro 2, o mundo espírita ou dos espíritos. Também falar, além da matéria, o que nós temos? Que mundo é esse onde vivem os espíritos? Depois nós temos o livro 3, que fala das leis morais. As leis divinas, né? A lei do trabalho. Trabalhar é uma lei. A lei do amor, né? Amor, justiça, caridade, justiça, amor e caridade. A lei da destruição, que também é uma lei. Hoje nós estamos passando por um momento de destruição, né? Porque não deixa de ser uma destruição dos corpos físicos, dessas pessoas que estão vitimadas com esse vírus e acabam perecendo. Chega o momento do corpo ir embora. O espírito está sempre vivo, vivifica sempre, né? Nós temos que ter isso conosco. E ela tem um tríplice aspecto, essa doutrina, como o Hugo já havia colocado na aula passada, né? O aspecto filosófico, o aspecto científico e o aspecto religioso, que ela se baseia. E então, se ela tem esses 3 aspectos, como é que ela está dividida nesses 3 aspectos? Vamos verificar, né? A parte filosófica, ela está no próprio Livro dos Espíritos, porque faz com que a gente mude
a forma de encarar a vida, a forma de entender as coisas. O livro, como foi dito também pelo Hugo, ele é todo feito sobre perguntas e respostas, né? Aquela maêutica de Sócrates, de perguntar e ter resposta, fazer a pergunta em cima da resposta, para trazer conhecimento. Então a gente vai à parte filosófica da doutrina. O aspecto científico dela está desenvolvido nessas outras duas obras, a Gênese e o Livro dos Médios. Ah, mas o Livro dos Médios como parte científica? Sim, porque a, essa parte, o mundo dos espíritos não é um mundo de fé, é um mundo que existe, que a gente é capaz de entender. Então, o aspecto científico é nesse sentido, de nos fazer entender que nada começa e termina aqui, que tem muita coisa além disso, né? Então, essas duas obras. E o aspecto religioso vai estar no Evangelho segundo o Espiritismo, e que traz as máximas do Cristo, né, todos os ensinamentos morais, e o céu e o inferno, que vai falar das nossas recompensas, dos nossos gozos, dos nossos também, será que eu vou ter que pagar alguma coisa, né? Então essas duas são esses três aspectos da doutrina. E aí, como o livro do Espírito é a espinha dorsal, cada livro que foi feito depois foi tirado de uma parte do livro dos Espíritos. Quando ele publicou o Livro dos Médios, que foi o segundo livro, ele saiu justamente do livro 2. Toda a parte segunda do Livro dos Espíritos foi colocada no Livro dos Médios, do Livro dos Médios de forma mais elaborada, mais cheia de conhecimento. No livro 3, ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, também trazendo lá do livro 3. Né? O livro O Céu e o Inferno saiu do livro 4. E a Gênese, ela saiu do livro 1, com alguns capítulos do livro 2 e alguns capítulos também do livro 3. E aí temos a Gênese. E aí essa obra ficou completa. Completa de tal ponto que até hoje nós estudamos temos coisas na Gênese que a ciência começou a descobrir agora. Aquela coisa de que não existe vácuo, não existe local sim que não tenha algo, sempre tem alguma coisa. Os buracos negros, né, que na época a gente já falava, eles estão procurando a partícula de Deus agora. E na Gênesis nós já temos informações sobre todas essas coisas. Então a Gênesis ela vai falar dos milagres, das predições, segundo o Espiritismo. Será que existe milagre? Será que existe que eu posso prever o meu futuro? Como é que é isso? Como pode ser isso? Se eu prever o futuro, será que posso mudá-lo? E se existe milagre, milagre não seria fazer uma derrogação das leis divinas? Porque se Deus quis assim, né? Como é que pode? Tudo isso a gente aprende na Gênesis. No livro dos médios, é o Guia dos Médios e o Guia Prático dos Evocadores. Então ele vai ensinar todas as nuances que nós temos de mediunidade, vem nos trazer as preocupações com o trabalho desenvolvido das mediunidades, do nosso desenvolvimento, por que nós temos que desenvolver, não é? O que a gente pode encontrar na prática do Espiritismo, está lá no livro dos médios. No Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, né? Era a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vem trazer as máximas do Cristo, as máximas morais. Então não tem contestação. Mas na verdade, e o Kardec queria assim, ele dizia sempre assim, que a fé inabalável só é a que pode enfrentar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E se a gente pegar o Evangelho segundo os Espíritos hoje, ele consegue isso. Não tem problema nenhum. A última obra, O Céu e o Inferno, a última obra não que ele fez, né? Mas a última obra, aqui nós vamos falar,
ele vem falar aqui da nossa justiça divina. O que vai acontecer comigo? Existe céu, existe inferno? Como é que as coisas acontecem? Tudo isso vai falar das penas dos gozos, demônios, anjos, tudo isso existe, nós vamos aprender no livro Céu e Inferno. E tá aí as obras, essas são as obras que com suas datas, e elas respondem aos questionamentos. O livro dos Espíritos responde para nós o quem eu sou. No livro dos Médios, vai responder para nós o que eu sinto. Por que às vezes eu sinto coisas que eu não entendo? O porquê eu sofro, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Será que eu estou cumprindo as leis divinas? Será que eu estou fazendo a coisa como eu tenho que fazer? Para onde eu vou depois que eu desencarno? Aí nós vamos encontrar lá no céu e inferno. E de onde eu vim? Se eu vou para algum lugar, tenho que ter vindo de algum lugar também. Aí nós encontramos na Gênesis. Todo um estudo que vocês terão, porque este ano é só o primeiro ano de vocês. E o Espiritismo é assim, a gente começa a estudar, a gente não para mais de estudar. Porque é gratificante o estudo do Espiritismo. Vocês vão ver com o passar dos dias. Isso que nós falamos hoje não é nada comparado a tudo que existe na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, nas outras obras. Não é nada do que nós podíamos falar de Allan Kardec. Foi muito pouco assim, foi uma pincelada. Mas que quem quiser conhecer um pouco mais sobre Allan Kardec, sobre a história do Espiritismo, está aí. Alguns livros que eu recomendo. A obra Allan Kardec, do Zeus Van Tuyl e do Francisco Chiesi, é uma obra assim espetacular. São 3 volumes, quando foi publicado, 3 volumes, para dizer quem era Allan Kardec. Gabi Kardec, do Roque Jacinto. Já parece ser uma coisa mais romântica, né? Mas ele fala muito do dia a dia dos dois. Então é interessante também a gente ler dessa forma. Depois tem Kardec, a biografia do Marcel Souto Maior. Marcel Souto Maior foi o que fez também as vidas de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Esse eu não li, mas as referências dele são muito boas. São referências assim que o pessoal diz que, nossa, que livro incrível, que gostoso de ler. É gostoso de ler. E temos ainda a história do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle é o criador do Sherlock Holmes. Vocês lembram desse detetive? Mas esse senhor aqui, tornou-se espírita. Ele escreveu essa obra, a história do Espiritismo, que ele fala tudo, muita coisa que nós gostaríamos de saber sobre o Espiritismo, nós encontramos nessa obra. E aí ele fala de Kardec também, evidentemente. E tem uma outra obra, chamada Obras Póstumas, que foi uma obra que foi publicada pelos dirigentes da Sociedade Parisiense dos Espíritas, após o desencarne de Kardec, após o desencarne de Gabi, foi publicado em 1890, que também no seu prefácio tem uma biografia de Allan Kardec. Essa obra é feita com recortes que foram encontrados, que Kardec guardava, de comunicações que ele não havia publicado ainda. Então eles fizeram uma coletânea de tudo isso, fizeram um estudo, colocaram de forma que ficasse gostosa também de a gente estudar. Mas ela não faz parte da codificação. A codificação são os 5 livros. Ok? Eu espero que os senhores tenham gostado dessa pequena aula. Espero em breve encontrá-los numa sala de aula onde a gente possa olhar um no olho do outro, passar o nosso magnetismo animal que cada um tem. Mas enquanto isso não acontece, que esse nosso magnetismo siga pelos nossos pensamentos. Que cada um de nós possa pensar no nosso próximo com muito amor. Porque é isso que nós precisamos sempre. Amor. Fiquem todos com Deus e que Jesus nos abençoe.
hoje, agora e sempre.